Esses dias me falaram algo que me deixou muito pensativo. Eu estava na academia quando o instrutor chegou para orientar os alunos. Porém, sua aparência chamou a atenção de todos. Isso porque seria uma aula aeróbica para perda de peso. Só que ele nitidamente estava muito acima do peso. Um dos participantes que estava do meu lado mencionou rapidamente: como posso confiar na dica de um professor que aparentemente não está seguindo o que ensina? Eu não sei os bastidores da vida daquele professor, mas como eu sou pastor de igreja, fiquei pensando se eu mesmo não poderia ser acusado do mesmo. Será que eu sou um bom exemplo dos sermões que eu prego? Esta questão me levou a pensar na história da grande cidade de Jerusalém. Localizada em um planalto nas montanhas da Judéia entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, Jerusalém é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Além disso, é também considerada sagrada por grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Um ponto interessante é que sua localização era estratégica. Ficava na encruzilhada do mundo antigo. Por ali passava caravanas de vários países e continentes diferentes. Assim, uma das razões para Deus a ter estabelecida neste local era missiológica. De Jerusalém deveria sair a mensagem do Evangelho para o mundo todo. Porém, boa parte do Antigo Testamento deixa claro que durante um grande período de tempo, Jerusalém deixou de cumprir seu propósito. Ao invés de ser uma luz, ela se tornou trevas. O templo e os líderes religiosos se corromperam. Ao invés de influenciar a cultura pecadora que a cercava, ela se deixou contaminar por costumes que violavam os ensinos de Deus. No capítulo 5 de Ezequiel, a partir do verso 5, encontramos o lamento de Deus sobre sua cidade amada. Ouça: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão em redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. O texto bíblico é claro ao mostrar que o povo de Deus era mais infiel do que aqueles que não serviam a Deus. Que grande ironia! Os mensageiros viviam de forma mais corrupta do que aqueles que receberiam a mensagem. Sabe, quando os mensageiros de Deus não são referências éticas para a sociedade que os cerca, a mensagem do Evangelho perde o seu poder. Isso porque uma pessoa que escolhe viver em trevas não tem moral para falar da importância da luz. O indivíduo que ama mentira não pode falar do poder da verdade. Desta forma, o mensageiro precisa ser uma extensão da sua mensagem. Jamais alcançaremos o mundo se não formos uma boa propaganda do que pregamos. Do que adianta falarmos e falarmos se vivemos de forma oposta a nosso discurso? Assim finalizo com um interessante ditado popular que diz: uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de conselhos.